Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Saron e a gente vai ver um pouquinho agora a respeito das coordenadas plano-retangulares. Bem, a Terra ela pode ser representada por meio de superfícies planas desenvolvidas, utilizando superfícies auxiliares. Eu disse anteriormente, mas vale ressaltar que quando a gente trabalha com a representação da superfície terrestre, a gente vai sofrer aí um desafio, né? Porque nós vamos ter que representar uma forma que é curva, né, no plano. Então, a cartografia, ela adota vários sistemas que projetam essa superfície plana, né, verdadeira, conhecida, num plano. Então, a gente vai aí utilizar superfícies que nos auxiliam a fazer essa conversão, essa transferência, né? A transformação da superfície natural em superfície plana é alvo de estudos aí da cartografia. Então, nós vamos ter várias projeções cartográficas que nos vão permitir fazer essa transferência de uma superfície curva para uma superfície plana. E esse é o grande desafio, né? A cartografia aí, ela vai trabalhar, né, com a representação de mapas, de cartas, né, com a confecção dessas cartas a partir de algo que já existe, né? E quando a gente pega aí a superfície curva da Terra para fazer essa representação, a gente encontra aí esse desafio. Quando a gente tem a Terra representada, né, a gente vai sofrer algumas deformações nas suas representações, tá? Então a gente vai ter que utilizar aí de métodos para que a gente consiga corrigir essas deformações, que são tanto deformações por fatores lineares quanto fatores angulares. Então, os sistemas de projeções cartográficas transformam as coordenadas geográficas a partir de uma superfície esférica, né? Então, nós vamos ter aí a esfera como superfície de referência, ok? Em coordenadas planas, mantendo correspondência entre elas. Então, esse aí é o nosso grande desafio. Bem, é interessante dizer que por mais que a gente utilize desses artifícios, né, das projeções cartográficas, a gente nunca vai conseguir eliminar essas deformações, porque transformar algo curvo em algo plano vai trazer as distorções que por mais que a gente faça aí todo um artifício para modificar, né, para chegar aí no mais próximo da realidade, a gente não vai conseguir eliminá-las. Sistemas de projeções cartográficas foram desenvolvidos para dar uma solução a esse nosso problema, de converter o que é curvo em plano de carta ou de mapa, né? E nós temos aí 3 projeções cartográficas aí. Nós temos a projeção plana polar tangente, temos a cônica normal tangente e temos a cilíndrica transverso secante. Então, nós temos essas 3 principais projeções cartográficas que nós utilizamos para fazer essa representação de coordenadas curvas num plano, ok? Bem, daí a gente vai chegar no sistema de coordenadas retangulares UTM, ok? Nós vamos estudar aí um pouco mais detalhado. Mas aí nós vamos começar aqui com a projeção cônica, ok? São comumente mais utilizadas para representar áreas de média latitude. Então, nós temos aqui a representação da Terra, nós temos acima aqui desta figura a projeção cônica na Terra e aqui como se a gente abrisse esse cone e visse como ficaria aqui a projeção, né? Demonstrando aqui as nossas áreas terrestres que foram mapeadas aqui com essa projeção. Então, a gente pode observar que os paralelos aqui, eles não são retos. Então, eles são semicírculos, ok? E os meridianos são concêntricos, ou seja, eles se encontram aqui, ó, nesse centro, ok? Eles convergem aqui para o centro. Então, essa aqui é a projeção cônica. Ela é utilizada para representar normalmente apenas um hemisfério devido a essa deformação. Então, nesse caso aqui, nós temos a representação, né, utilizando essa projeção cônica do hemisfério norte, né? Então, a gente tem normalmente aí a representação de apenas um hemisfério e paralelos e meridianos, como nós vimos aqui, né? Os paralelos e os meridianos não formam ângulos de 90 graus.
tá? Então, essas aí são as características da projeção cônica. Por isso que a gente utiliza apenas em um dos meridianos, porque se a gente fosse utilizar essa mesma projeção, né, imaginemos que a gente tem esse cone compreendendo todo o espaço terrestre aqui, a gente teria uma grande deformação, tá? Então, por isso nós utilizamos essa projeção para representar apenas um dos hemisférios. E lembrando, a gente aplica cada projeção cartográfica para minimizar, né, reduzir as deformações existentes, mas a gente não vai conseguir eliminar essas deformações, né? Vale ressaltar isso sempre. Bem, nós temos aí agora a projeção plana ou a projeção azimutal. Então, nós conseguimos ver aqui como ela vai, né, tocar ou tangenciar aqui a Terra e como ela vai se apresentar aqui na figura do lado, né? Essas projeções, elas são planas, são chamadas também de projeções polares, ok? Elas são executadas a partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre, ok? É também chamada de projeção geopolítica ou equidistante. São comumente utilizadas para representar os polos da Terra, né? Então, como a gente pode observar aqui que elas estão, a gente tem a representação aqui da projeção plana tocando aqui o polo terrestre, então a gente utiliza apenas para fazer essa representação. Lembrando que ainda assim a gente vai ter uma distorção, tá? Por mais que a gente tenha aqui essa projeção tangenciando, a gente vai ter também uma pequena distorção aí. Bem, o ponto de tangência se torna o centro dessa representação cartográfica, então o ponto onde o centro ali dessa projeção se toca vai ser, né, o centro de representação cartográfica dessa projeção. As áreas próximas a esse ponto de tangência apresentam pequenas deformações, como eu disse. Entretanto, as mais distantes são muito distorcidas. Então, ali na região mais próxima do centro dessa projeção, nós vamos ter distorções menores. Mas quanto mais se afasta do centro dessa projeção cartográfica, maior vai ser essa deformação. Bem, nós acabamos aqui a primeira parte, né, das coordenadas plano retangulares e eu te aguardo na próxima aula.